just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Oi, gente. Passando aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos permitido alcançar. Mais um dia que Ele nos permitiu e estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Esta ministração eu queria trazer uma rápida reflexão baseado em 3 assuntos: ira, perdão e santidade. Se eu fosse dar um tema a essa ministração, eu ia colocar caminho que nos aproxima de Deus, né? Os caminhos que nos aproximam de Deus. E como eu falei nessa rápida reflexão, eu vou estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor e a gente meditando um pouco sobre a ira, sobre a necessidade do perdão e a tão sonhada salvação, né? A santidade. Santidade essa que para alcançar ela precisamos de algumas fasezinhas. O primeiro versículo se encontra em Mateus 5, capítulo 5, versículo 23 e o 24, que diz assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui no Sermão do Monte, Jesus ele está nos ensinando, nos alertando sobre a necessidade do perdão. Aqui quando ele fala a importância do perdão, a necessidade do perdão, né? A importância de a gente saber perdoar. Naquele tempo, não só naquele tempo, mas hoje também, se a gente for ler a palavra do Senhor, a gente vai nos evangelhos, a gente vai encontrar Pedro fazendo uma pergunta a Jesus, aonde Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Pedro ele diz assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus diz assim: não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o limite de nós perdoarmos o nosso próximo, ele não tem limite. A gente é quem coloca limite. Muitas das vezes a gente diz assim: eu só vou perdoar essa vez. A conta é 3 vezes. Passou de 3, eu não perdoo mais, eu não desculpo mais, eu não volto mais atrás. Só que a gente esquece que a importância do perdão, a gente esquece essa passagem aonde Jesus ele relata, né? Não até 7, mas 70 vezes 7. Isso por dia, né? Então, se eu devo perdoar 70 vezes 7 por dia, então significa, não é que tenha a medida certa para perdoar, mas é porque a gente tem que entender. Ali Jesus estava explicando bem claro. E nesse sermão bem conhecido, Sermão do Monte, Jesus ele chama a atenção, né? Ele chama a atenção para o dever de perdoar. E aqui ele fala que o perdão é tão importante que se eu tiver algo contra o meu irmão, né? E ali eu for ofertar na casa do Senhor, Jesus ele ensina o quê? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro. Depois volta e apresenta a tua oferta. Então, meus amados irmãos e ouvintes que estão ouvindo essa rápida ministração, a gente tem sim que liberar o perdão, né? Essa é uma das fases. Eu já falei uma vez numa ministração que para a gente chegar ao nível de santificação, ao nível de santidade, a gente requer várias fasezinhas. Uma vez,
uma certa pessoa naquele tempo que Jesus andava, e que Jesus andava pregando e anunciando o evangelho, uma pessoa perguntou para Jesus, né, o que era preciso para herdar a vida eterna. E Jesus olhou para ele e falou assim: é necessário nascer de novo. Só que ele não entendeu o que era necessário nascer de novo. E aí ele faz assim, ele até continua: mas como nascer de novo? Porque eu já sou velho. Como hei eu de nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus explica e diz assim: não por meios naturais, mas por meios espirituais. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Nascer da água quando a gente se batiza, quando Deus nos batiza, o batismo é uma forma que nós tem para demonstrar que se arrependermos dos nossos pecados, né? O Espírito é quando a gente se liberta, a gente tem que aprender a se libertar. Eu sei que muitas das vezes é difícil nessa jornada. O que é mais difícil, eu costumo dizer, o que é mais difícil é você perdoar. Porque o perdão, uma coisa é você perdoar uma coisa que você fez de errado, né? Outra coisa é você perdoar por uma coisa que você não fez. Exemplo, alguém levanta uma calúnia contra você. Você sabe que você não fez, você vê que aquela pessoa lhe prejudicou. E ali, querendo ou não, ela gera uma mágoa, certo? Né? Às vezes o orgulho, o sentimento de tristeza, a decepção foi tão grande porque você esperava algo daquela pessoa e aquela pessoa fez exatamente ao contrário do que você esperava. E não é fácil liberar o perdão. Só que a gente pensa que a gente está fazendo. Eu já ouvi muita gente que diz assim: eu não perdoo, não perdoo. Só que a gente pensa que está fazendo mal a outra pessoa, só que não é, a gente está fazendo mal a gente. Por quê? Porque como Jesus mesmo falou, ele disse que a gente tem que perdoar para sermos perdoados. A oração que Jesus nos ensina, o Pai Nosso, né, bastante conhecido, ele diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendermos, né? Então, assim, é uma questão de perdão. Eu sempre pergunto assim, gente, se coloca no lugar. Eu e você, a gente limita, né? A gente põe limites. Ah, se errar só mais essa vez, eu não vou mais perdoar. E se fosse você? E quando você estiver diante de Deus, se coloca nessa situação, né? Quando você estiver diante de Deus, de joelhos perante Deus, dizendo: Senhor, me perdoa. Não é bom quando a gente pede perdão por algo que a gente fez de errado, Deus nos perdoa? Então, se eu quero ser perdoado, por que que eu não posso perdoar, né? Se eu quero tanto que Deus me perdoe, então, com que direito eu posso negar o perdão? Então, se eu estou negando o perdão, automaticamente eu não estou praticando o segundo mandamento que Jesus nos ensinou. Porque dos mandamentos, ele resumiu em dois: amarás a Deus, teu Deus, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me nego a perdoar, se eu me nego a ajudar o meu próximo, automaticamente eu não estou praticando o segundo mandamento, né? E quando Jesus fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, antes de eu e você fazer qualquer coisa contra o nosso próximo, a gente tem que se perguntar, né? E se fosse comigo? E se fosse comigo, eu ia gostar? Eu ia gostar dessa atitude, né? Então a gente sempre tem que fazer essa pergunta. E acrescentando no Sermão do Monte, onde Jesus diz assim: dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Então, aqui é mais um ensinamento que Jesus nos dá, né? Para a gente orar, não só a gente perdoar. Como eu falei, é uma fasezinha, a gente vai subindo cada degrauzinho.
você tem que saber perdoar, você tem que pedir perdão, porque além de a gente tem assim, tem gente que tanto tem dificuldade para pedir perdão como para perdoar, né? Então eu tenho que entender as duas coisas. Eu tenho que saber a hora de perdoar e eu também tenho que saber pedir perdão. Muitas das vezes a pessoa guarda um rancor tão grande no coração, tão grande que não quer liberar o perdão. E aí, se a pessoa morrer sem liberar o perdão, sem pedir perdão, né? Então, assim, ela não tem a salvação. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensina a amar e a perdoar, certo? Por quê? Porque um dia Jesus nos amou e nos perdoou de todos os nossos pecados. Santo só Jesus. Então, o ser humano, ele está sujeito ao erro. O ser humano, ele está sujeito a errar. Então, como ele está sujeito a errar, lembra daquela mulher que foi pega em adultério e chega muita gente ali diante de Jesus com várias pedras na mão, dizendo que a lei de Moisés mandava que matassem ela apedrejada. Só que eles perguntaram a Jesus o que era o certo a fazer. E aí Jesus vai e lhe responde. E aí Jesus ele responde: aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia fala que aos poucos foram saindo de um em um, e no final, quando Jesus arribou a cabeça, não tinha nenhuma pessoa, né? Tava só Jesus e a mulher. E aí Jesus diz assim: mulher, nenhum dos que estava aqui te condenaram? E a mulher diz: não, Senhor. E aí Jesus responde: nem eu te condenarei, porém vá e não peques mais, né? Jesus diz que perdoa, mas ele também diz: vai, não pratique mais, vai, não peque mais. Então, se Jesus ele nos perdoa, automaticamente a gente já tem que ter essa noção em nosso coração, em nossa mente, que a gente tem que perdoar o próximo, independente. Porque juiz para julgar somente Jesus Cristo, né? Nem eu, nem você, a gente não tem o direito de julgar as escolhas de ninguém. A gente não tem direito de julgar ninguém. O nosso dever, fomos chamados para levar a mensagem, pregar a palavra de Deus com a verdade e também cumprir os mandamentos que Cristo nos deixou. Mandamento esse: perdoar. Sempre que for preciso, sim, perdoar, sem pôr limite, né? Sem colocar limite ali no perdão, não. Porque lembre que cada vez que você colocar limite em perdão ao seu próximo, você também vai estar colocando limite para Deus te perdoar. Se coloca lá no lugar daquela pessoa. E se fosse eu? E quando eu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, me socorre, e eu receber um não. Então, assim, se eu quero ser perdoado por Deus, eu também tenho que saber perdoar, porque é o mandamento que Jesus nos ensina. E aí, como eu falei, caminhos que nos levam à santidade, o perdão. Ah, mas a ira, né? A ira. É impossível não se irar. Paulo escreve ali em suas cartas que é impossível não se irar. Mas o que não pode acontecer é da gente dormir irado. Por quê? É impossível a gente não se zangar com alguém. Como eu falei, nós somos seres humanos, somos falhos. E querendo ou não, uma hora a gente vai se irritar com alguém. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é eu deixar essa ira tomar conta do meu coração. Por quê? Através da ira, né, eu deixo, é o perigo. Quando ele diz que não podemos deixar para o outro dia, por quê? Porque eu durmo hoje zangado com alguém. Amanhã eu já vou amanhecer mais zangado ainda, a depois mais zangado ainda. E a ira, ela vai alimentando o ódio. Ela vai alimentando o ódio, o rancor, e vai criando aquele sentimento ruim, sentimento de orgulho, sentimento de grandeza, aquele sentimento, a ira muito grande, o ódio muito grande. E quando o ódio toma conta do coração de uma pessoa, que aquela pessoa fica com o coração amargurado, aí sim é o mal.
Por quê? Porque dificilmente aquela pessoa vai reconhecer que está errado. Por quê? Já tomou conta o orgulho, e quando o orgulho toma conta da mente da pessoa, eu não vou fazer, não vou, se quiser que venha pedir perdão, né? E não é isso que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina que a gente tem que perdoar, ir e perdoar. Então, o perigo de deixar para os outros dias, a história de pedir perdão, né, é esse, porque na medida que vai se prolongando, aquele sentimentozinho que era pequenininho, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até ter tomado conta do nosso coração, e nosso coração se transformar num coração amargo, num coração soberbo, ingrato, né, um coração cheio de ódio, e tudo isso nos afasta de Deus. Uma coisa que a gente vinha buscando, que era alcançar santidade, né? A gente já não perdoa mais, a gente já não quer mais aceitar a verdade, a gente já não quer mais ouvir a verdade, porque aquele sentimento de orgulho tomou conta do nosso coração. Eu já ouvi muitos relatos de gente orgulhoso que é assim, né? Ele cria uma ideia fixa em sua cabeça que é do jeito dele e pronto. E quando a pessoa chega a esse ponto, né? É bem difícil mesmo, porque só Cristo para libertar. Então, esse é o perigo. O perigo da pessoa guardar a ira, da pessoa guardar o rancor, da pessoa guardar o ódio, a mágoa. E Cristo, ele não nos ensina assim. Ele nos ensina a perdoar, a pedir perdão. E como eu falei no início, né, o tema, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Cordeiro, né? Lá em Efésios 4:26 diz assim, ó: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, como eu falei, quando eu e você deixamos aquela ira para os outros dias, amém, meus irmãos? E então, para finalizar, Hebreus 12, do 13 ao 14, diz assim: E fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Né? Eu vou repetir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, quando ele fala que sem a santificação ninguém verá a Deus, né? É o que eu estava falando no instante. Para alcançar a santificação, a gente tem que chegar, né? A gente tem que lutar aos poucos, subindo cada detalhe. E é isso, meus amados irmãos. Espero que todos tenham entendido uma rápida reflexão, né? Sobre a ira, o devermos de nós perdoarmos para sermos perdoados. Lembremos sempre que antes da gente negar o perdão ao nosso próximo, possa ser que seja nós também, né? Diante de Deus pedindo perdão, e possa ser que Deus não nos perdoe. Mas que Deus abençoe a todos. Sem esses mandamentos, né? Sem essas liçõezinhas, a gente não terá santificação. E como a lição falou, santificação, sem a santificação a gente não veremos a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus venha nos dar cada vez mais conhecimento, sabedoria e entendimento da palavra do Senhor. Deus os proteja e até a próxima.